A paz do Senhor Jesus, que bom tê-lo aqui. Você que nos acompanha e todos os nossos irmãos também, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. E eu sempre falo, se você ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever no canal. Também você pode curtir, comentar e compartilhar, porque nós temos um assunto muito interessante. O nosso programa, como nós sempre falamos, é casamento instituído por Deus. Estamos aqui com o nosso companheiro de programa, pastor Diniz Preste, a paz do Senhor. Pai do Senhor a todos. Que bom, e o nosso tema hoje está focado no livro de Ruth. E nós vamos ler, eu convido a todos que puderem até pegar sua Bíblia ou acompanhar conosco, no primeiro capítulo, no verso 16 do livro de Ruth, que diz desta forma: E disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixe e me afaste ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Meus irmãos, o nosso foco dentro desse texto é o relacionamento, porque o casamento não é só marido e mulher, né? Mas o casamento tem todo o envolvimento da família, e um aspecto aqui interessante ali, né? Ruth estava se relacionando de uma forma extraordinária com a serva de Deus, né? Que, por sinal, era sua sogra, né? E ela tinha um bom relacionamento até devido ao testemunho, tudo aquilo que ela viu na vida da sua sogra, e ela pôde acompanhar. Isso é muito importante quando nós falamos isso, né, pastor Diniz? Quando as pessoas entendem que esse relacionamento, ele é um relacionamento bíblico, que nós sabemos que é uma vez casado, é para sempre, né? Nós falamos de um casamento que foi instituído por Deus. E Deus, quando instituiu o casamento, ele falou: deixará o homem a sua casa, seus pais, sua família, e se unirá a uma mulher, e agora serão dois em uma só carne, né? Então, todas as pessoas envolvidas dentro desse contexto de família, o relacionamento precisa ser bem ajustado, porque senão interfere dentro do casamento. Não é isso mesmo, pastor Diniz? Cuidado que temos que se ter, né? O livro de Ruth, ele é de uma beleza extraordinária. Primeiro por aquilo que ele traz do ensino que Ruth vai ser desposada por Boaz. E Boaz é uma figura linda do Senhor Jesus, né? O remidor. E quando nós estamos falando de casamento, nós temos de lembrar primeiro dessa bênção na nossa vida, que nós fazemos parte de uma igreja que é a noiva do Senhor Jesus, e temos essa figura na nossa vida muito presente do remidor, porque o remidor, lá em Levítico fala a respeito do remidor, que era o Goel, né, no termo da palavra no hebraico, que traz o sentido daquele que resgata, né? O remidor, ele era responsável até por assumir uma dívida de um familiar, de resgatar de uma situação de escravidão que a pessoa podia estar e de desposar alguém que tinha ficado viúva, que era o caso aqui de Ruth, que tinha ficado viúva e ia ser desposada por Boaz, que era o remidor. E essa figura linda do Senhor Jesus, que é o nosso remidor, aquele que nos resgatou da escravidão, que pagou a nossa dívida e que tomou a igreja como sua esposa. Jesus, essa figura linda do remidor. Mas no caso aqui nosso hoje, dessa abordagem nossa, nós estamos falando do aspecto familiar. Ruth era uma mulher que ficou viúva. E a sogra dela, então, ela não era de Israel, e a sogra dela, então, fala para ela que ela voltasse ao seu povo. Era Ruth e Orfa. Então ela diz às suas noras, todas duas haviam ficado viúvas, assim: eu não tenho mais filhos para que possam desposá-las, então voltem para a parentela de vocês, voltem para a terra de vocês, voltem para a vida que vocês tinham, e eu vou voltar para o meu povo. E ela diz essa expressão linda aqui, que fala daquilo que é fundamental no casamento, que é a fé. E ela fala para sua sogra: olha, o teu Deus é o meu Deus. Porque ela havia conhecido o Deus da sua sogra. Então, diz assim: o teu Deus, Noemi, é o meu Deus. E
nós estamos falando aqui de uma relação familiar, né? E como é interessante, e a gente vê muito como pastor, problema de, principalmente, sogra e nora. A gente vê também de sogra e genro com problema, mas o mais comum é sogra e nora. Eu costumo dizer que esse problema é muito sério, porque são duas mulheres apaixonadas pelo mesmo homem. E às vezes elas não percebem, são amores diferentes, e às vezes elas confundem esse amor. E essa convivência nora e sogra. E aqui tem uma coisa que eu acho fundamental nesse texto, que é a questão da fé. Porque muito mais do que a relação de sogra e nora, ou sogra e genro, e eu não posso falar mal disso não, tá? Fazer aqui uma média com a minha sogra, porque minha esposa até fala assim, ó, eu não tenho vez com mamãe não, porque ela defende o genro. É recíproco, né? Lá É também é assim. recíproco também. Então, minha sogra defende o genro. Eu não tenho o que reclamar da minha sogra. Mas a gente, como pastor, a gente vê muito problema, principalmente de nora e sogra. E ela está falando aqui de uma coisa que é fundamental, que é a fé. O seu Deus é o meu Deus. E a gente precisa de pensar nesse testemunho. Se a sua sogra é uma serva do Senhor, o seu Deus é o Deus da sua sogra. E a palavra do Senhor, quando fala a vida do servo de Deus, você vai encontrar ali o fruto do Espírito, onde você tem a mansidão, a temperança, a longanimidade, a paciência. Isso você vai viver com seu marido e vai viver com sua sogra também. Esse relacionamento de serva de Deus. O seu Deus é o meu Deus. E se não é? Não, minha sogra não é uma serva do Senhor. Como é que eu faço com esse relacionamento? Mais ainda, você tem um testemunho. Porque, veja uma coisa nesse texto. A Ruth teve um exemplo na sogra, de testemunho. Quando ela casou, o Deus dela era outro Deus, ela era de outro povo. Mas agora não. O seu Deus é o meu Deus. E você pode dizer assim, não, mas o meu Deus não é o Deus da minha sogra. Mas você tem um testemunho para dar para sua sogra. Sim. No caso ali, foi a sogra que deu um testemunho primeiro para a nora. Porque ela era de outro povo, ela era estrangeira. Mas agora não. Agora o seu Deus é o meu Deus. Então, se a sua sogra é uma serva de Deus, mais ainda, vocês têm um testemunho para dar. O marido tem, a esposa tem. Mas Deus é um só. E não é possível pessoas que têm o mesmo Deus não consigam viver em harmonia. O que ela estava dizendo ali é o seguinte, o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo agora. Nós fazemos parte de uma igreja, nós fazemos parte de uma família. Num aspecto mais abrangente, a nossa família é uma família. O povo de Deus é uma família. Não é possível você dizer, não, olha, para o marido, não, você convive lá com sua mãe, e eu não quero conviver com ela, ou vice-versa. Agora, por outro lado, é aquilo que você falou no começo. Essa relação é uma relação que a gente tem de ter muito cuidado, porque não é certo também a sogra que está nos ouvindo, eu brinco muito com minha esposa, né, e a gente tem um bom convívio com minha nora, e eu brinco muito com ela assim, lembra que você teve sogra. Minha mãe hoje é falecida, mas eu falo com ela, lembra que você teve sogra, para que você possa ter um relacionamento com sua nora, lembrando do relacionamento que você teve, e é natural de alguma dificuldade que você viveu. Mas para que hoje você lembre disso sendo sogra. Você foi nora, lembra desse relacionamento. E tem algumas sogras hoje nos ouvindo também. Então lembra disso. Quem casa, tem um ditado aí popular que diz, quem casa quer casa. Então essa intervenção da sogra, e você vê que ela, que dá um exemplo muito grande, a Noemi, ela deixa muita vontade. Você pode ir, você volte para o seu povo. É a nora que diz, não, o seu Deus é o meu Deus. Então é muito importante a sogra saber os limites
para ela não intervir na vida do novo casal, principalmente para quem está começando uma família. Deixe sua nora ter a vida dela e deixe ela decidir o relacionamento que ela quer também. Mas a nora, você que está me ouvindo e que é nora, você tem de ter um respeito com sua sogra, entender ela. E lembra que um dia, quem sabe, se você tem filho homem, você vai ter sogra. E esse relacionamento precisa de um equilíbrio muito grande. A sogra procurando não intervir. Você não é dona da vida do seu filho. Deixa o seu filho se adequar lá nesse relacionamento dele. Não é como o seu. Ele tem um relacionamento dele, ele tem a família dele. E a sogra tem de procurar. Minha mãe tinha um ditado que ela brincava dizendo: a sogra é boa de boca fechada e de bolso aberto. Quer dizer, no sentido, naquilo que você pode ajudar, você vai se prontificar a ajudar Com certeza. a família que está começando e tudo, mas sem intervir, sem intervir. Deixa o casal ter a vida deles, mas você, como nora também, procure entender a situação da sua sogra, compreender, ter um pouquinho de longanimidade, às vezes de paciência, não se aborrecer com qualquer coisa. Eu vejo assim, uma sogra que chega assim: meu filho, você não comeu ainda não? A nora às vezes já recebe isso como uma provocação, né? Tá dizendo que eu não estou cuidando do meu marido, né? Meu filho, você está magro, você está abatido. São coisas que às vezes são levadas para um campo de provocação. Olha, longanimidade, paciência, esse trato, esse relacionamento. E aquilo que eu falei aqui, ela tinha uma fé, ela tinha um testemunho. O seu Deus é o meu Deus. São duas mulheres, eu estou falando aqui porque eu, como pastor, vejo mais problema. Às vezes você encontra também o contrário, um genro com problema com sogra. Mas o mais comum é a nora e a sogra tendo uma dificuldade nesse relacionamento. Mas tem de entender, o seu Deus é o meu Deus. Não, mas o meu Deus não é, minha sogra não é uma serva de Deus. Mais ainda, você tem um Deus. Testemunhe para ela quem é o seu Deus, para que amanhã ela possa dizer: o seu Deus é o meu Deus também. Com certeza. Diniz, interessante. Nós temos aprendido, né? E nós vivemos isso, que o espiritual governa o material, né? Então, às vezes, você pode ter uma sogra que não tem o testemunho que Noemi tinha, né? Mas você tem que ser espiritual, né? O testemunho está aí, né? No sentido do testemunho, do bom relacionamento, porque esse relacionamento de sogra e com a pessoa tem que ser minimizado os problemas, tem que ser tratado espiritualmente, tem que ser... Por quê? Porque isso interfere no relacionamento, porque, na verdade, como você falou, é o mesmo homem amado por duas mulheres diferentes que têm papéis totalmente diferentes uma da outra. Então, é importante também a esposa entender isso e a sogra do outro lado também. No caso aqui, um caso ideal, né? No meu caso, eu também vivi a mesma experiência. Era a sogra serva do Senhor, a minha também se converteu junto com a gente, então o relacionamento foi sempre pautado de cortesia, de bom relacionamento, graças a Deus. Minha sogra já não tenho ela comigo, né, com a gente, porque sempre foi um presente de Deus, mas esse relacionamento precisa ser trabalhado, né? Agora, não é só sogra, você tem cunhados, você tem... isso também é outro aspecto que é fundamental, aqui não está relatado, mas no nosso tema é importante lidar. Como é que nós estamos lidando com aqueles que estão à nossa volta? Com o irmão, com a irmã do marido, ou irmão, a irmã da esposa? Como é que está sendo isso? Isso precisa ser harmonizado, né? E aí que entra o aspecto espiritual, né? Se você é espiritual, vai se resolver espiritualmente, na oração, no clamor, para que isso seja melhor, né, identificado, né, Diniz? Eu noto um problema, assim, às vezes nós estamos falando aqui de um assunto, estamos falando de casamento, mas eu, como pastor, eu já assisti famílias passando por problemas sérios. De uma sogra que quer se intrometer na vida do casal e não sabe os limites, e principalmente quando o casal ainda tem alguma dependência financeira, que a sogra ou o sogro ajudam
de alguma maneira, e a sogra e o sogro acham que tem direito de se intrometer. Sim. Então, o servo de Deus precisa de saber os limites. O marido é muito importante nisso daí, dele saber ter esse equilíbrio. É natural, ninguém está falando mal das mulheres aqui, não. Deus dotou as mulheres de um sentimento mais aflorado, né, de amor, de proteção. Mas o marido precisa de ser um ponto de equilíbrio. O marido precisa de ajudar nesse relacionamento. Eu já vi criança questionar a mãe, serva de Deus, de dizer bem assim: mamãe, por que você não fala com minha avó? Serva de Deus. Sim. E aí nós temos de lembrar, é o seu Deus. Quem é o seu Deus? No caso aqui, havia um Deus que era o Deus das duas, mas independente de ser das duas ou não, tem um testemunho que você tem de dar para a sua família. É inconcebível para quem quer uma bênção de Deus você dizer bem assim, não, a nora e a sogra são inimigas, não se falam, né? Uma não vai na casa da outra. Então, a gente tem de ter esse equilíbrio e esse testemunho. Se o seu Deus é o meu Deus, é um motivo a mais. Então, nós temos o mesmo Deus. Não é possível que a gente não consiga uma convivência harmônica, civilizada, né? de conviver. Você encontrar caso de um aniversário de um neto e dizer bem assim, não pode, a sogra não pode ir porque a nora não quer. É inconcebível esse tipo de coisa na vida de um servo de Deus. Mas, por outro lado, é aquilo que nós estamos dizendo. A sogra precisa de saber o seu lugar, de ter um equilíbrio para não se intrometer. O casal tem de ter a vida deles. Não é ninguém, não é a sogra que vai lá dizer como é que vai ser a vida deles. A intromissão na vida da família. Então, o servo de Deus precisa de achar esse equilíbrio. E se está tendo uma dificuldade, vou te dar um outro conselho. Procura a ajuda do seu pastor. Procura a ajuda de uma irmã mais experiente. Mas na vida do servo de Deus, o equilíbrio é uma coisa muito importante e necessária. Então, essa convivência, sogra, nora, cunhado, preserva a sua casa, preserva a intimidade da sua casa. Outra coisa, certos problemas é você e sua esposa. Não vai levar para a sogra, não vai levar para o cunhado. Precisa de preservar a intimidade da família. O marido precisa de saber disso, a esposa precisa de saber disso, até com amigos. Tem certas coisas que tem que ficar na intimidade do lar. Não pode sair de dentro de casa. O problema, às vezes até não deve haver, mas se houve um desentendimento com seu marido, alguma coisa, não vai levar para a sogra, não vai levar para o cunhado, não vai levar para a amiga. Certas coisas precisam ser tratadas no âmbito da família. Às vezes, você vai chamar um pastor para uma visita, para um socorro ao lar. Isso pode ser até, Wallace, um tema de um novo programa, da gente tratar dessa relação do casal com a igreja, com o pastor, do socorro da igreja, que é uma bênção que nós temos, dom espiritual no lar. Isso é um assunto que fica para um novo capítulo. Nós estamos encerrando aqui esse episódio hoje, o nosso tempo já está no limite, mas fica aqui um conselho, né? Para a sogra, respeite a vida dos seus filhos, deixe eles viverem a vida deles, ajude no que você puder, mas compreenda também a sua nora. Você foi nora um dia, compreenda. Você que é nora hoje, quem sabe amanhã você venha a ser a sogra. Procure essa convivência familiar, harmônica, dando um testemunho como serva do Senhor, como nós vemos aqui, Ruth vivendo em harmonia com a sua sogra. O seu Deus é o meu Deus, a sua esperança é a minha esperança. Amém? Que o Senhor nos abençoe e que possamos encontrar essa harmonia dentro das famílias. A paz do Senhor a todos. Estamos encerrando. Desejamos a você que nos acompanha a paz do Senhor. Aproveite para compartilhar esse conteúdo e nos encontramos na próxima edição do Casamento Instituído por Deus. Fiquem com Deus.